Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão da PASC, a plataforma de Associações da Sociedade Civil, que todas as semanas promove sessões online, consoante os diversos grupos de trabalho. Os nossos 3 grupos de trabalho, a saber, o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, o Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Neste terceiro grupo de trabalho há 2 ciclos de sessões, de debates. O ciclo Vultos da Cultura Lusófona, que tem uma dimensão, um cariz, um teor mais cultural, conforme se depreende do nome. Procuramos em todas as sessões abordar figuras maiores da cultura de língua portuguesa. A última sessão, conforme estarão recordados, foi sobre Novo Para Patrício. E a próxima sessão já está agendada, será no dia 5 de março, fica já o convite. Mas para além desse ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, temos também este outro ciclo, O Esplendor Caótico do Mundo, que precisamente tem mais a ver com as relações internacionais, uma dimensão mais geopolítica. É já a 23ª sessão e ao longo deste ciclo temos abordado as grandes questões da atualidade a nível global, a guerra da Ucrânia, a guerra da Palestina, sendo que também temos dado grande atenção ao espaço de língua portuguesa, ao espaço lusófono. Já promovemos, ao longo destas mais de 2 dezenas de sessões, já promovemos debates sobre o Brasil, sobre vários países de língua oficial portuguesa em África. Estou-me a lembrar, por exemplo, da sessão que organizámos sobre Cabo Delgado, em Moçambique, mas também sobre a Galiza, sobre Goa, sobre Macau, ou seja, sobre áreas, zonas que, não sendo países, fazem parte integrante desta fraternidade lusófona, deste mundo da língua portuguesa. E hoje vamos falar sobre Timor-Leste, que faz parte da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e como sempre temos um convidado sempre muito especial, como é também hoje o caso. Temos a Ivónia Narraque Borges, que tem participado ativamente no âmbito do MIL, dos Congressos de Cidadania Lusófona, também mais recentemente, por via dessa parceria que entretanto firmámos com o Observatório Sedes da CPLP, que eu próprio coordeno. A Ivónia tem participado regularmente nesses encontros e hoje está aqui para falar sobre Timor, que é o seu país natal. A Ivónia é timorense, e, enfim, não por muito boas razões, não vamos falar, certamente não vamos falar sobre isso, teve que regressar a Timor-Leste e vem partilhar connosco a sua experiência, até porque, enfim, contacto regularmente com a Ivónia, e ela disse-me que neste regresso mais recente a Timor-Leste houve coisas que, enfim, que a surpreenderam, não propriamente pela positiva. E, portanto, é sobre isso que iremos falar, nestas conversas sempre muito fraternais também, como é timbre do Espaço de Língua Portuguesa. E, Ivónia, dou-te a palavra para uma primeira, enfim, para uma primeira intervenção, e como sempre a conversa vai fluir com os nossos convidados de hoje, que estão aqui presentes. Ivónia, a palavra é tua. Boa noite a todos. Não sei se estão a ouvir bem. Estamos a ouvir perfeitamente, Ivónia. Sim, obrigada. Agradeço o convite do Renato e da parte da Casa da Cidadania para falar sobre o meu país natal, como o Renato disse. E também disse muito bem que regressei ontem, fez um ano que regressei para Timor, por motivos pessoais. E fiquei de facto um bocadinho triste, muito triste, porque passado este ano, como o Renato disse há bocadinho, este ano vai fazer 26 anos de- do referendo e 23 anos de independência, e o país, em vez de avançar no seu desenvolvimento, está a recuar. Notei principalmente
na área da educação. Ahm, e, e fiquei a pensar muito, porque uma pessoa que fica já há muito tempo fora do país e com as notícias que passam na televisão e na rádio, ouvimos e nos jornais, pensamos que o país está a desenvolver imenso. Eu pensei assim, ahm, mas Mas, infelizmente, vamos por partes, Ivónia. Ah, certo, Até porque, enfim, isto é um debate e todos podem participar. Antes de mais, tu já não ias a Timor-Leste há quantos anos? a 15, Há o, 15. o meu mais velho tem 15 anos, Exatamente. A Ivónia já tem dois filhos nascidos em Portugal. certo, sim. Ah, Sendo que, obviamente, até a Ivónia até pela ocupação que tem na área do jornalismo e até por razões naturalmente pessoais, segue muito perto o que se passa em Timor-Leste. Sim, sim, E o facto de nós não estarmos nos sítios, às vezes, não é condição suficiente para até percebermos melhor o que é que se passa nos sítios, não é? Às vezes é paradoxal, às vezes até a distância ajuda a perceber melhor o que é que se passa. Mas pronto, mas dito isto, portanto, estavas a dizer que ficaste um pouco decepcionada com a evolução do país e falaste na área da educação. Na área da educação, o que é que saltou mais à vista? Quais são as questões? Tem a ver com a questão da língua portuguesa? da língua portuguesa, sim, porque nós pertencemos à comunidade dos países da língua portuguesa e eu quando era pequenina, na minha adolescência, aliás, desde pequenina, principalmente no tempo da Indonésia, até o meu falecido pai, que era indonésio, hum, ia à missa em português, ia assistir, íamos à missa todos os domingos, em português. Eu, na altura, não tinha percebido, pronto, aprendíamos a rezar em português e tudo, e eu, na altura, pensei, deve ser, se calhar era uma forma de resistência. E Ah, foi, e foi. Aliás, e, essa, e essa, foi, essa, essa foi a imagem que também passou cá para fora, não é? Aliás, sim, sim, uma sim, das imagens mais comoventes e mais marcantes, ainda certo, certo. recentemente estava a comentar até com pessoas aqui da Páscoa, Marlene Marques, António Rainho, É verdade. estávamos a lembrar o massacre de Santa Cruz, e ver gente a rezar em português, enfim, independentemente agora dos credos religiosos, não é para aqui chamado, mas obviamente foi uma situação muito marcante, aliás, e que projetou globalmente o que estava a passar em Timor-Leste. Sim, claro que sim. Ahm, Aliás, mas, por exemplo, só um parênteses. Até naquele congresso dos 50 anos da SEDES, em, que sim, em que tu também participaste, Ivónia, e que foi enfim, que foi a fonte, a matriz, a raiz deste observatório da SEDES, da CPLP. Nós, na altura, gravámos uma entrevista ao Ramos Horta, ao José Ramos Horta, o atual presidente da Timor-Leste, nossa, com o fuso horário. A gravação teve que ser feita às 11 horas aqui de Portugal, que eram 7 da manhã em Timor-Leste, em Dili. E ele, foi muito interessante ele dizê-lo, até porque ele notoriamente não é uma pessoa particularmente religiosa, isto não é nenhuma crítica, enfim, todos nós temos direito à nossa orientação filosófica, religiosa, espiritual, mais se tem em causa, mas ele disse, de uma forma muito espontânea, que Timor-Leste era o país mais católico do espaço de língua portuguesa, o que porventura não é falso, até que acredito que seja verdade, em termos proporcionais, bem entendido, não é? Ou sim, seja, a religião é um fator identitário de Timor-Leste, por ser um fator identitário, foi um fator de resistência, ou seja, foi um fator que obstaculizou a assimilação de Timor-Leste por parte da Indonésia, até porque a Indonésia, como todos sabemos, é um país muçulmano, aliás, é o maior país muçulmano do mundo, e obviamente que a questão da religião, a questão da cultura, a questão da língua, para além de toda a resistência efetiva, até no plano armado, foi o grande fator de resistência a essa tentativa, como sabemos, de assimilação completa de Timor por parte da já Indonésia. tive. Mas, portanto, estava a dizer que a língua portuguesa está em regressão em Timor-Leste, é isso? Sim, principalmente nas aldeias.
Uhum. porque em Dili, capital, como é capital, né? Ahm, eu não notei muito, não notei muito, mas fiquei chocada, posso usar esta palavra, quando fui visitar a aldeia ahm, do meu pai, que ficava perto da fronteira entre Timor-Leste e a Indonésia. E então, antes de passarmos para a parte da Indonésia, estive a falar com as crianças, porque fomos de carro e parámos um bocadinho e estivemos a falar com as crianças, até pedi ao meu tio, tive que pedir ao meu tio para traduzir aquilo que eu estava a dizer, porque as crianças nem Tetum falavam. Tetum é uma das línguas oficiais. E eu até perguntei o que é que estavam a estudar e, e eles disseram, estávamos a aprender isto, até mostraram os manuais. E depois eu perguntei, mas depois como é que vocês vão estudar se não sabem falar português e nem tentam percebem? E depois o meu tio começou a dizer, não, eles não vão dizer assim muita coisa porque há muitas barreiras. E depois recuei, dentro de mim, recuei para uma entrevista que eu fiz durante a pandemia. Ah, fiz um artigo muito longo por causa do ensino à distância, uma coisa que nunca aconteceu, não é? Por causa da Covid-19. Fiz uma entrevista a Cris Carascalau, ah, e ela na altura estava em Timor, e ela disse que teve dificuldade para ajudar os timorenses a estudar porque nem os pais, as crianças, ela na altura estava na aldeia, numa das aldeias de Liquiçá, e ela disse que teve dificuldade porque ela própria teve que ensinar as crianças porque os pais destas crianças não sabiam ler sequer. Uhum. E então pensei, nesta viagem que fiz há um ano, pensei, não mudou nada, porque se a pandemia foi em 2020 e estamos, pensei que estava no ano passado, 2024, e não mudou nada. E aparentemente toda a gente em Dili falava a dizer que a língua portuguesa está a desenvolver-se. Mas, por exemplo, mesmo em Dili, as crianças não, até nos canais de televisão, não estão a ver a RTP, por exemplo, RTP Internacional. E Na passa, casa da, a RTP na, ca- passa. na casa da minha mãe consigo ver RTP Internacional, Uhum. por exemplo. Mas Eu, por acaso, algumas. tive numa sessão recente, até na Cidade de Geografia. Aliás, eu acho que estavas a seguir via Zoom. E uma das ideias que surgiu era a importância da televisão para difundir e para consolidar o uso fluente da língua. Aliás, como nós sabemos, por exemplo, o Brasil, enfim, é um caso, até porque é um país, enfim, com outra idade, eh, mas para o Brasil foi fundamental a língua, até a Rede Globo, passa a publicidade, para consolidar a fluência do português no Brasil. Enfim, nós sabemos, e obviamente vamos voltar ao caso de Timor-Leste, que é o caso que nos ocupa hoje, sabemos que quando falamos de países de língua portuguesa, ou seja, países onde se fala massivamente a nossa língua, estamos a falar apenas de dois casos, não é? Portugal e Brasil. Quando falamos dos países africanos de língua portuguesa, a percentagem de reais falantes da língua portuguesa, em alguns casos, não chega sequer aos 50%, temos consciência disso. Se bem que em África a tendência é francamente positiva. Enfim, eu também acompanho muito de perto o que se passa em África, nos vários países, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe. O que nós sabemos é que, por exemplo, em Angola e em Moçambique, houve guerras civis que impossibilitaram qualquer ensino regular da língua
e, portanto, durante vários anos, mais do que várias décadas, não houve, de facto, um sistema de ensino digno desse nome e o ensino da língua portuguesa foi muito prejudicado. Em todo o caso, agora que se passou essa página, enfim, Moçambique está numa fase ainda muito turbulenta, como sabemos, ou melhor, voltou a estar numa fase muito turbulenta. O que se passa é que são os governos desses países, isso é muito importante sublinhá-lo, são os governos legítimos desses países que apostam fortemente na língua portuguesa como fator de coesão nacional. Eu tenho muitos amigos, aliás, alguns já estiveram aqui nestas sessões, amigos angolanos, de Cabo Verde, da Guiné, de Moçambique, São Tomé e Príncipe, que dizem que se não fosse a língua portuguesa, provavelmente esses países já não existiam. Ou seja, a língua portuguesa é um grande fator de coesão nacional e de afirmação identitária de um país. No caso de Timor-Leste, enfim, nós sabemos que há o tétum, aliás, há pouco estavas a falar disso, que é a língua mais falada na Sim, rua, nas casas. Uh, sim. Enfim, tu deste o exemplo dessa pequena aldeia junto à Indonésia, que nem sequer se falava tétum, falava-se o quê? Baasa ou algo parecido? Não, falava o Tetum Terik, Uhum, que é um dos dialetos. Tetum que estamos a adotar como a língua, uma das línguas oficiais, é o Tetum que está a ser estudado e está a ser desenvolvido. Ah, Basicamente é o Tetum Praça, entre aspas, mas agora já há alguns anos que está a ser desenvolvido, ah, por exemplo, pelo o Dr. Benjamin Corterial, e também há estudiosos australianos que estão a fazer isto, porque estão a tentar uniformizar a maneira de escrita, porque Tetum que está agora a ser usado, a língua está a ser usada, o Tetum, a escrita ainda não está muito uniformizada. uhum, Por isso é um bocadinho difícil quando nós lemos principalmente os jornais digitais ou jornais em papel que usa a língua Tetum, podemos ver a diferença da escrita, das notícias, principalmente, aí até confundem um bocadinho. uhum, E então ainda é uma das línguas que ainda está a ser desenvolvida. uhum. Então, Então, a língua foi uma das questões que a impressionaram, ou melhor, que não está a ser desenvolvida de forma tão positiva como às vezes as notícias fazem crer. E que outras áreas também achou que estavam pouco desenvolvidas ou que a chocaram de alguma maneira, positivamente ou negativamente? Fiquei agora. E até me lembrei de perguntar uma coisa, porque como eu estudo algumas coisas sobre a área do ambiente, até fiquei com curiosidade para saber como é que as questões ambientais são entendidas, São tratadas. tratadas em Timor. Pois, a segunda área que me deixou também um bocadinho triste é a área de saúde, por exemplo. Nós temos um hospital nacional que não, basicamente, não tem funcionado bem. Vou falar de uma experiência da experiência do meu pai, por exemplo. Ele teve queda 5 vezes. Se não fosse, se tivéssemos um bom hospital com alguns aparelhos modernos, por exemplo, ou simplesmente um equipamento de raio-x, por exemplo, acho que salvaria a vida dele. Porque houve uma altura que a minha mãe levou para o hospital e teve de esperar quase 4 horas para tirar, para fazer a análise, e na altura não havia
não sei muito bem, não sou da área de saúde, mas não havia uma coisa para tirar sangue, segundo a minha mãe explicou. Não havia e tinha que ser encomendado. E então o meu pai teve que regressar à casa, depois de ter uma queda. E eu, da última vez, foram às urgências e mandaram-me embora, dizer que não tinha nada. Hum. E não fizeram, não tiraram o raio-x sequer porque na altura não havia luz. E então, com tantos anos de independência, com muitas ajudas dos países irmãos, e, e também com tantos estudantes de medicina que foram para fora, estou a dizer principalmente para Cuba, eu não sei onde é que estão estes médicos, estudantes, não percebi muito bem. Falta de médicos, tive de falar fui falar com uma enfermeira que é amiga da minha mãe, que neste momento trabalha num centro de saúde, e ela disse que as médicas antigas, antigas continuam a trabalhar para preencher as vagas, porque os jovens não querem ser enfermeiros, porque ganham pouco. Isso, infelizmente, como sabes, também se passa em Portugal, há uma fuga Sim, de enfermeiros e de médicos. mas infelizmente, para mim, porque eu sei disto, porque lá está, vou falar da experiência pessoal. Eu era para ser médica, mas contrariei a vontade da minha mãe, fugi para a literatura na altura, porque a minha mãe queria que eu fosse médica e ela foi enfermeira, foi uma boa enfermeira também, trabalhou sempre na área de saúde. E na altura, quando terminei o secundário, ela pediu-me para concorrer para ser uma bolseira ou para Cuba ou para a Indonésia. Na altura fiz batota, podia passar como bolseira para Cuba, mas não tinha e continuo a não ter aquela que era para ser médica. Uhum. E agora, sobre ambiente, eu não sei como é que está a ser tratada, como é que os timorenses encaram o tema de sustentabilidade ou de ambiente em geral. Vou falar também, outra vez, da minha experiência de há um ano. O bairro onde mora os meus pais, onde mora a minha mãe neste momento, é um bairro mesmo que fica no centro da cidade. É 5 minutos a pé para o Palácio do Governo, é mesmo no centro da cidade. Antigamente este bairro era conhecido como um bairro muito seguro e muito limpo. Era considerado. Eu, quando cheguei, a minha mãe foi-me buscar com uma prima minha e depois passámos do aeroporto até a casa. E quando entramos no bairro, a minha mãe, antes disso, a minha mãe disse: "Oh, tu já não vais reconhecer o bairro." Eu disse: "Mas porquê?" Porque já estão a construir mais coisas e em frente da nossa casa já construíram um muro grande. Ah, e de facto não reconheci, porque na entrada do bairro antes havia e continua a haver a escola primária. Não sei se alguém daqui já esteve em Timor, mas era uma escola, era a escola primária que nós chamávamos a escola China, porque era uma escola, acho que foi, não sei se eram os chineses que estudavam lá, os filhos dos chineses que estudavam lá, não sei, mas eu cresci a ouvir este nome. E então, esta escola primária, em frente desta escola primária havia um montão de lixo. Pois. Eu depois perguntei à mãe: "Então, mas quando é que recolhem o lixo?" E a minha mãe disse: "Eles não recolhem, queimam aí
e não separam o lixo, o plástico e o papel ficam ali, e depois acabam por queimar. Não sei como é que é, e em alguns sítios estão limpos, principalmente em frente do Palácio do Governo, ficam limpos. Mas quando começamos a entrar nos bairros, o lixo está aí espalhado. Pois. Não, e Mas, infelizmente, essas boas práticas, enfim, que nós cotidianamente procuramos seguir, ainda não estão suficientemente difundidas. Eu também lembro quando estive em Cabo Verde, na cidade da Praia, também vi coisas que, enfim, que na altura, pronto, me por exemplo, incomodaram. eu, eu, uh, eu acho que este tema do ambiente é também um tema muito sensível, por exemplo, também, porque depois, no dia seguinte, fui com a minha mãe para o mercado e perguntei à minha mãe porque é que ela não comprou peixe no mercado. E Ok. a minha mãe disse não compro peixe no mercado porque o peixe é pescado já há uns dias e deixam lá pobres a apodrecer na banca. Não há a maneira de conservar o peixe. Não, a minha mãe disse, eu prefiro comprar o peixe que vem de fora. Uhum. Pois. É, acho que não há. Ivone, posso fazer uma pergunta, Ivone? Peço desculpa que Isso. ainda não Sim, sim. consigo ter imagem, porque estou com pouca internet e tenho de receio que vá abaixo. Ainda voltando um bocadinho ao tema da educação, eu creio que, ou seja, o orçamento não está a ser bem distribuído, não é? Porque também é visto, é reconhecido que, eu li, por exemplo, que 3% foi alocado à educação, não é? Portanto, é um bocado de falta de políticas públicas. E que portanto, já em 2022 já havia esse alerta e já foi feito esse alerta a Timor. Portanto, nada mudou desde aí, nada mudou. Eu acho que nada mudou. Agora, para falar da educação, por exemplo, eu no tempo da Indonésia fui sempre educada nas escolas públicas. Ah, quando terminei a minha escola primária, perguntei ao meu pai se eu podia entrar no colégio dos jesuítas. E o meu pai virou-se para mim a dizer: Não, 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 vais para o ensino público, porque o ensino público é o melhor. Eu não quero que entres nas escolas privadas. Segui aquilo que o meu pai sempre pediu. Depois da independência, ah, virou ao contrário. As escolas públicas, até agora, não são uma verdadeira aposta do governo. Portanto, se calhar só os que têm mais dinheiro ou os que podem é que têm mais acesso à educação, não é? Será isso? Não, não percebi. Se calhar só os que têm mais poder de compra é que poderão sobreviver ou poderão ter mais educação, não é? E acesso às Sim, restantes. quem tem mais dinheiro, quem pode, eu não estou a falar de quem tem mais dinheiro, mas quem pode, Exato. eles podem matricular os filhos no ensino privado, porque tem aquela garantia que os padres e as madres têm a possibilidade de levar os filhos ah, para ser um bom aluno, por exemplo. Mas neste caso não estou a falar só da parte da igreja. Por exemplo, nós temos International School também, em Dili, por exemplo. Mas eu acho que é aquilo que estava a dizer há bocadinho. Não há uma uniformização de ensino lá em Timor. Porque lembrei-me agora de uma coisa. O meu pai, durante a vida toda, sempre zelou pelo ensino público, mesmo depois da independência. Agora, vou dar um exemplo. O Pinto da Costa foi para
o caixão dele foi para o estado de Dragão e toda a gente bateu palmas e chorar. E o caixão do meu pai também passou pela escola, onde ele deu aulas até o último dia da vida dele, numa escola pública. E foi até lá e toda a gente bateu palmas e chorou. Uhum. Mas mesmo nesta escola, depois fui lá com a minha mãe para tratar dos documentos. O mesmo diretor da escola que eu conhecia há anos continua lá. E eu até falei um bocadinho, então o pai deu aulas aqui, o meu pai ensinou matemática. E então o pai, eu perguntei, então, mas o pai deu aulas em teto ou em português? Ah, para falar com as crianças era com teto. Mas se eles não perceberem de alguma coisa, o meu pai não usou o português, usou a língua indonésia. Uhum. Mas, em todo Porque, caso, duas notas, Ivónia. A primeira, ainda sobre a língua, há uma conversa que o professor Guilherme Oliveira Martins, que tu conheces bem, todos conhecem aqui, já reproduziu publicamente e que eu também, enfim, nas minhas alocuções, até sobre lusofonia, sou muitas vezes convidado para falar sobre lusofonia nas várias partes do mundo e costumo reproduzir essa conversa, que essa conversa é interessante. Uh, Portanto, a conversa entre o Guilherme Oliveira Martins e o Xanana Gusmão, enfim, não sei há quanto tempo, mas isso agora não é o mais importante. O mais importante é que o Xanana terá disse ao professor Oliveira Martins que era essencial que a língua portuguesa se mantivesse em Timor, e até aqui parece-nos uma frase banal, não é? É por todas as razões que nós já aqui aduzimos, não só por razões de ter a ver com o passado, com a história comum, com essa marca identitária, essa identidade, Timor-Leste, que foi o grande fator de resistência à assimilação da Indonésia, mas também numa perspectiva de futuro, uma língua global de comunicação, de ligação a todo o espaço de língua portuguesa, a todo o espaço lusófono. Mas a razão que o Xanana Gusmão aduziu é que é particularmente interessante, a meu ver. Ele disse que a língua portuguesa era essencial em Timor-Leste também por causa do teto. Ou seja, como tu sabes, bem melhor do que nós todos aqui juntos, o teto portanto, vai se alimentar da língua portuguesa, vai recolher vocábulos, formas gramaticais, e, sim, portanto, a língua portuguesa é também importante, não apenas enquanto língua, mas enquanto espaço de alimentação, fonte de irrigação do próprio teto. Aliás, sim, é para desenvolver. Sim, o mesmo se passa também em Cabo Verde e nos vários países africanos. Os crioulos africanos dos vários países, e nos vários países há sempre vários crioulos, nunca há apenas um, usam muitas palavras que são reconhecíveis por nós. Eu quando estava em Cabo Verde, por exemplo, ouvia falar crioulo e não percebia tudo, mas percebia muita coisa, não é? Porque usam palavras que são nossas, que são comuns a todos nós, não é? Isso é interessante. Está flacumbo? Está Desculpa? flacumbo? Está flacumbo em crioulo cabo-verdiano? Está a falar comigo? Então, Ah, esse tipo de ah, parecência, né? ah. Muito bem. Isso é bem-vindo, uma vez mais. O Cídio é uma presença habitual aqui nas nossas sessões. Não apenas nestes ciclos. Mas em relação ao ensino, Ivónia, enfim, obviamente cada caso é um caso e fazer comparações e extrapolações é sempre abusivo e pelo menos arriscado. Mas enfim, procurando ser menos, enfim, mais prospectivo, não necessariamente mais otimista, o que me parece que se passou, ou que se está a passar em Timor, eh, no que toca ao ensino público, é algo, enfim, numa outra escala, que eu diria que se está a passar também em Portugal. E eu falo porque eu tive fiz todo o meu percurso no ensino público, escola primária,
enfim, andei circunstancialmente no colégio alemão, na escola alemã, mas não em substituição, em complemento. Portanto, escola primária, preparatória, agora sei que os nomes já mudaram, secundária, e também o ensino público, o ensino universitário foi no ensino público. Ou seja, sou um filho do ensino público em Portugal, e o que eu verifico é que o ensino público se degradou bastante. Tenho esse testemunho de colegas meus que dão aulas e que têm filhos no ensino público, e que hoje quem pode, de facto, ao contrário do que aconteceu no meu tempo, quem pode põe os filhos no ensino privado, porque houve uma massificação e depois o sistema não soube assimilar essa massificação. Ou seja, em Timor-Leste alguma coisa parecida é que se passou, talvez uma massificação, uma maior procura e uma não capacidade para responder a essa maior procura, não? Primeiro, por causa do rendimento dos professores. Uhum. Os professores no ensino público ganham muito pouco. O meu pai ganhava $150 por mês, equivale aqui 160 euros, talvez, ou 170, depende do câmbio, acho eu. Eu acho que não é suficiente, porque comparando com o salário de um professor e uns. Pronto, eu sei que os políticos fazem muita coisa, mas acho uma diferença enorme para aquilo que estão a fazer para o país. Porque além do salário que os políticos têm, têm muitas outras regalias, por exemplo. Se eles tivessem, desculpa a expressão, mas se eles estivessem com gripe, por exemplo, vão automaticamente ser transportados para Singapura ou para Malásia para fazer tratamento. Se for uma pessoa, uma pessoa normal, população normal, não tem esta hipótese. Por exemplo, do meu pai, a minha mãe tentou ir até ao Ministério de Saúde, pôr as análises todas e o requerimento todo para ver se podia ser transportado para a Indonésia só, porque o meu pai tem família lá na Indonésia e não precisava de dinheiro para pagar o hotel ou a estadia. E a minha mãe nunca obteve resposta. E além disso, eu acho um absurdo esta diferença enorme, além do salário. Vamos voltar a condição das escolas públicas, os edifícios não têm qualidade. Se olharmos para uma escola privada, dos padres ou das madres, E as ou escolas, da desculpa só a interrupção, Ivónia, as escolas privadas são escolas religiosas, quase todas elas? Todas São, elas? são, são, exceto a International School, está em Dili também, estou em Dili, mas de resto são escolas geridas, escolas privadas geridas pelos Pela igreja? congregações, Ah. sim, sim. Mesmo até ensino universitário também, acho que abriu agora recentemente também uma universidade gerida, se não me engano, ou vai abrir, pelos jesuítas em Timor. Eles já abriram uma escola em Liquiçá, perto de Liquiçá, que tem a escola primária até secundária. E quem pode, claro, matricula lá os filhos e tem transporte de Dili para a escola, para Liquiçá, porque ainda demora 1h30, quase, acho eu, de viagem. De resto, o que noto positivamente é a condição da estrada. Estou a falar disso, porque antigamente de Dili para a fronteira demorava imenso e as estradas tinham buracos
Mas desta vez fizemos viagem de 3 horas numa boa estrada. De resto, não fiquei assim, não sei quando é que vai mudar, espero bem que mude rapidamente, mas como o meu pai costumava dizer, enquanto os velhos políticos estivessem no poder, os velhos hábitos continuam a existir. Uhum. Aliás, Ah, tem-se falado muito nisso, eu também procuro acompanhar, naturalmente, enfim, não com a tua proximidade, mas procuro acompanhar o que se passa em Timor e até a propósito das várias eleições, da dificuldade dessa renovação política, da classe política, não é? Isto, enfim, não é nenhuma crítica, todos nós conhecemos os nomes, Xanana Guzmão, Ramos Horta, mas, enfim, são sempre os mesmos, não é? Eles vão alternando lugar e parece ainda não haver espaço para uma nova geração. E há uma nova geração que se formou até no exterior do país, alguma dela até em Portugal, sim, sim, sim. e que eventualmente já seria tempo de ela se afirmar e poder se afirmar aos mais diversos níveis, também a nível político. Pois, sim. E recentemente, por exemplo, com a ascensão de Trump, por exemplo, li há poucos dias sobre a decisão de Trump suspender, não sei se temporariamente, não sei se vai ser temporariamente o financiamento para, para a agência americana De para o coopera- desenvolvimento sim, nacional. da É, cooperação, o da cooperação. USAID, sim. USAID. E pensei logo em Timor, porque nós dependemos muito do dinheiro que vem de fora, principalmente dos Estados Unidos. E se Trump decidir mesmo suspender para sempre, entre aspas, acho que Timor vai ficar mesmo pobre, porque o dinheiro de petróleo acho que também não vamos ter muito e não vai durar muito, não é? E se o governo continua com esta política, acho que o país vai ficar a recuar, vai recuar mesmo, em todo o aspecto. E não se vê, por exemplo, toda a gente sabe que a China, não apenas no Oriente, ou no Oriente, enfim, seria relativamente expectável, não é? Mas a China está cada vez mais a investir em todas as partes do mundo, em África, na África lusófona. Já aqui falámos sobre isso nestas nossas sessões. Em Timor-Leste também se nota esses investimentos chineses ou nem por isso? Em Timor, depois da independência, houve muitos chineses que foram lá e também abriram alguns. Eu não sei se, por acaso, neste regresso não reparei muito, mas eles fizeram há alguns anos já, em Tíbar, perfuração foi com a ajuda da China para perfurar o petróleo, a procurar petróleo na parte de Tíbar, que é não muito longe de Dili. É a única, acho que é o único investimento que eu saiba. Grande investimento. E da parte da É, Austrália, nós sabemos que a Austrália, isso aliás foi matéria de muitas notícias, a Austrália sempre cobiçou os recursos naturais de Timor, a nível de petróleo e de gás. sim. Nota-se a presença É, australiana? sim, 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 até não vou falar mais de petróleo porque isto vai desenvolver, vamos misturar muita coisa aqui. Uhum. Mas, por exemplo, neste momento, a Austrália está a ajudar. Em Timor também há falta de. Como é que eu direi? Não existe um grande mercado de trabalho para os jovens, principalmente. Porque Timor é um dos países que tem população, tem muitas populações, tem muitos jovens
e o país não tem um grande mercado de trabalho. E então a taxa de desemprego é muito alta. Estou a falar disto porque eu tenho a minha experiência própria, tenho 3 irmãos que estão a trabalhar aqui no Reino Unido. Uhum. Vieram para cá. O meu irmão mais velho tirou um curso no tempo da Indonésia, economista, conseguiu trabalhar depois da independência, quando foi lá a empresa em Sul, de Portugal, conseguiu trabalhar como contabilista. Mas depois achou, como estava a ganhar pouco, pediu ajuda aos meus tios e veio cá parar aqui. Neste momento está em Oxford a trabalhar. E então os jovens mal terminam, não sei se conseguem terminar também o ensino secundário e querem logo sair para fora. É aquela, como nós costumamos ouvir, o American Dream. Neste caso não é um American Dream, mas, por exemplo, estávamos a falar da Austrália. A Austrália cria sempre esta oportunidade de trabalho sazonal e então os jovens costumam candidatar-se e vir cá e depois vão para a Austrália, por exemplo, a trabalhar. O caso que há 1 ano ou 2 aconteceu aqui em Portugal, em que os jovens, alguns jovens, ou muitos, não sei dizer a quantidade exata. Exatamente, uh, e relembrar esse facto, teve uma grande repercussão em Portugal, de muitos sim, jovens que vieram em Gana, enfim, com falsos aliciamentos, vieram para sim, sim, Portugal sem qualquer garantia de trabalho e muitos deles passaram muito mal, como sabemos, sim. sem teto. Isso teve alguma repercussão em Timor? Ou, como é que isso? Eu É, lembro que quando o Ramos Horta veio cá a Portugal, isso foi falado a alto nível, não é? Porque era uma situação muito, muito complexa e delicada e melindrosa e constrangedora até. sim, eu não sei como é que funciona estas coisas de viajar, porque primeiro o valor da viagem é caríssimo, caríssimo. E depois, pensando bem, as viagens, por exemplo, Estamos a falar dos de quê? meus irmãos, $1.000? Mais, 1.500, não? 1800 por pessoa, 1.800, sim. talvez, Aham, pois. ah, é muito caro. E, e depois, na altura, pensei, dentro de mim, os meus 3 irmãos saíram, mas tiveram de tratar muita coisa, mesmo com a ajuda dos meus tios. Na altura, quando foi do meu irmão mais novo, o meu tio, não, já não foi o meu tio, foi o meu irmão mais velho, porque ele já não passou por cá, foi diretamente para o Reino Unido. E na altura foi o meu irmão mais velho que ajudou, porque para entrar no Reino Unido acho que precisava de ter conta ou qualquer coisa assim. E pelo pelas as coisas que a Embaixada de Timor disse na altura, em relação a estes jovens, eles acho que caíram numa rede de tráfico, e só tinham bilhetes de ida e não têm bilhetes para voltar para Timor, por exemplo. E mesmo esses bilhetes de ida eram oferecidos, entre aspas, com a contrapartida de serem pagos a posteriori, não é? Pois é que, e na maior parte desta gente não são de Dili, acho eu, não é de Dili. Porque, por exemplo, uma pessoa bem formada, os jovens que são bem formados, não caem nestes esquemas. Porque esta coisa de American Dream, ou neste caso British Dream, aconteceu
antes da independência de Timor, em 2000 Timor teve a independência formalmente em 2002. O meu irmão mais velho saiu antes de 2002. E na altura era tudo segredo, tratava-se assim. Quem tinha na altura era assim: quem tem famílias em Portugal conseguia tratar da saída. Agora, estas jovens que vieram cá há 2 anos nem têm sequer família, não, aliás, nem conseguem falar língua portuguesa sequer. Não falaram. E agora não sei onde é que estão. Tentei contactar na altura a Embaixada de Timor para saber estas coisas. Não me responderam ao pedido. E então tudo que eu saiba é através da Lusa, por exemplo. Uhum. É muito triste. Sim, infelizmente nós vivemos num mundo em que situações de tráfico humano, em que as pessoas estão desesperadas e são aliciadas com falsas promessas para países europeus, enfim, com a promessa do emprego garantido e que muitas vezes, como sabemos, isso não acontece. Não se Sim, passa, não se passa apenas como com eles, timorenses. como eles não sabem ler, ler uma coisa em português. Uhum. Claro que depois caem nestes esquemas. Eu não sei se também falam inglês, por exemplo, Pois, porque é muito difícil. provavelmente não é? Pois, exatamente. Portanto, são E é facilmente difícil. enganados. É, Facilmente enganados. Muito bem, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas ainda a propósito da língua, na altura, quando foi a independência, enfim, e percebeu-se isso, até porque Timor-Leste tomou essa decisão, de dar a língua portuguesa como língua oficial do país. Na altura falou-se muito, os nossos amigos brasileiros, alguns deles estavam em Timor-Leste também para participar nesse estudo, nesse esforço, perdão, do ensino da língua portuguesa. Isso ainda se nota ou nem por isso? sim, sim, Ainda. estão. Mas também, neste momento, acho que o governo português também está a criar algumas escolas que se chama café, Uhum. nos distritos, nos municípios, que é é dos professores portugueses que saem daqui e têm alguns contratos para ensinar a língua portuguesa nos municípios. Mas isto estou a falar de capital dos municípios. Eu não estou, por exemplo, a experiência que eu tenho, lá está, há um ano, uma rapariga que veio trabalhar na vizinha da minha mãe, eu falei com ela, é de Malbice, que é no centro de Timor, fica no centro de Timor, não é um município, mas uma aldeia. A rapariga é de lá. Eu perguntei, tem 16 anos, perguntei se ela terminou pelo menos nono ano. E ela disse, não, só estudei até o 6º ano, porque a escola fica longe. E eu disse, então, mas aprendeste português? Não, na altura, como não havia possibilidade de aprender muito a língua portuguesa, tive que aprender nas madres. Acho que é muito difícil o desenvolvimento da língua portuguesa em Timor, mas eu acho que com a ascensão de Trump, eu acho que Timor deve agarrar mais a língua portuguesa, deve agarrar mais para a CPLP, em vez de pensar aderir à ASEAN, porque acho que Ramos Horta quer mesmo Timor entrar na comunidade da ASEAN este ano. Mas isso, Acho isso que vai também, ser concluído, porque a Malásia disse que vai abrir mesmo a porta para a entrada de Timor este ano. sim, o Ramos Horta tem esse discurso, mas isso também parece perfeitamente complementar. Por exemplo, tal como o Brasil faz parte do Mercosul, tal como Portugal faz parte da União Europeia,
tal como países africanos fazem parte de plataformas económicas, político-económicas da sua região, mas uma coisa não é exclusiva, ou seja, não é contraditória. Timor-Leste, e obviamente os timorenses são perfeitamente independentes e soberanos, mas Timor-Leste pode estar na ASEAN e pode estar na CPLP, sendo na CPLP, como sabemos também, em qualquer plataforma, tem que haver reciprocidade, ou seja, os países, e como sabes, isso é uma luta que, enfim, nós temos, muitos de nós aqui presentes, a própria CPLP também devia promover mais essa cooperação mútua, não é, entre os países, não é? Não basta dizer que Timor-Leste deve ser um país de língua portuguesa e depois não haver uma cooperação efetiva a todos os níveis. E não apenas no ensino da língua, não é? E de facto há muito a fazer e temos essa consciência. Mas por falar no Brasil, temos aqui o nosso amigo brasileiro, Cídio Lopes de Almeida. Como é que no Brasil, Cídio, se vai seguindo o que é que se passa em Timor-Leste? O brasileiro Já não segue, já não segue. O Brasil é tão grande que não. o Brasil não sabe o que é O isso, Brasil brasileiro. só se importa com países grandes, não é? Sim. Mas eu, pessoalmente, tirei recentemente assim, uma semana para ficar pela internet tentando conhecer coisas de Timor. Vídeos, sites. Tentei comunicar com alguns jornais que eu queria partilhar resenhas. Eu até conversei um pouco com o jornal Diligente. Eles acabaram desaparecendo por causa do fuso horário. É uma coisa simples, mas agora, hoje é ontem daí, e aí hoje é amanhã de hoje. Então, se a gente não acertar direito, a gente não consegue ter fusos horários parecidos, e isso é simples, mas atrapalha. No caso, lá em Timor, eu acho que você está na Inglaterra nesse momento. Então, eu, pessoalmente, que gosto da ideia de conhecer a lusofonia, tenho interesse em conhecer mais Timor-Leste, e para a gente é sempre essa surpresa, porque primeiro que o brasileiro não conhece a CPLP. Aí, quando a gente conhece a CPLP, a segunda surpresa é que não se fala português como no Brasil. Talvez só Portugal seria parecido, né? Aí você vai descobrindo que nem todo mundo sabe, aí as pessoas falam mais lento com a gente, aí você fica assim, mas por que ele está falando assim com a gente? É porque o português não é uma língua corrente para ele, ele fala como uma língua acadêmica, escolar, né? Um outro nível, né? De outra forma. Mas o que eu tenho a dizer eu gostaria muito de contribuir com o Timor-Leste, e aí eu te pergunto, como é que é o uso da internet em Timor-Leste? É acessível? É pouco? Quase nada? O uso da internet em Timor, em Dili, quer dizer, nós temos, antes era só Timor Telecom, mas depois já temos a entrada da Telkomsel e mais alguns operadores de comunicação. Mas a internet falha muito. Mesmo em Dili, a internet falha muito. Eu, quando estive lá há um ano, para ligar para aqui, para falar com o meu marido e com os meus filhos, tive dificuldade. Quebra muito. Quebra muito. Em Dili assim e nos outros municípios, então, não, É, não se fala. qualquer tipo de É muito difícil. colaboração entre o Brasil e lá teria, quer dizer, não seria muito facilitado em função disso. Eu acho que vai ajudar muito, mas também depende do mercado, porque neste momento temos, não posso, eu acho que há muitos operadores da Indonésia. E a população quer mais, adere mais a estes operadores porque tem preços mais baixos. E acho que o serviço é razoável comparado com o Timor Telecom. Eu acho que se o Brasil estiver conseguir ajudar neste aspecto, é mais uma ajuda de um país irmão para desenvolver, por exemplo, esta área. E também em relação à Indonésia, enfim, não esquecendo, nem escamoteando nada do que se passou, e passaram-se coisas muito graves, como todos sabemos,
é perfeitamente natural, eu diria até positivo, que haja essa relação de cooperação com a Indonésia. Aliás, Timor, obviamente, não pode ter futuro de costas voltadas com a Indonésia, portanto, tem que haver uma cooperação e é natural que, com o passar dos anos, essa cooperação se incrementa até a nível comercial e económico. E ainda bem que isso acontece, obviamente. Aliás, basta olhar para o mapa, não é? Timor é ali um pedaço de uma ilha no meio de um imenso arquipélago. Isso é a Indonésia, de facto. Sim, no meu regresso há um ano, uma coisa engraçada é o meu tio a dizer-me, quando eu estava do outro lado da ilha, quando estava na Indonésia, o meu tio disse: Ah, vem cá os timorenses a gastar mais aqui, comprar as coisas, porque são mais baratas, e então ganhamos mais aqui com o dinheiro dos timorenses, e, e então os timorenses acabam por gastar mais dinheiro na Indonésia do que no próprio país. Ah, é porque as coisas em Timor não são baratas, por exemplo. A minha mãe, eu liguei recentemente no ano novo para lhe desejar um bom ano e ela disse: comprei uma posta de bacalhau, quase 20 euros, 20 dólares. Pois isso, E pois não, eu pensei, é a lei do mercado a funcionar. Mas, Cídio, desculpa, acho que estavas a dizer alguma coisa, Cídio. E dizer que quer dizer, o Brasil foi criado, o Brasil passa por um processo contemporâneo de a dívida pública do Estado vai roendo todo o dinheiro do Estado. Isso não é só brasileiro, é contemporâneo de uma série de países, mas no Brasil foi criada uma universidade que, apesar do nome ser de integração internacional da lusofonia afro-brasileira, recebe também estudantes de Timor para estudar e fica situada em algumas cidades do Nordeste brasileiro, entre Salvador, Fortaleza e outros lugares, né? Então, eu já vi recepcionar estudantes de Timor-Leste no quadro desta colaboração. Nunca acompanhei os resultados dessa reflexão, desse intercâmbio, o que ele gera, se ele gera migração acadêmica ou se ele gera desenvolvimento e colaboração acadêmica, né? Em Salvador tem um centro de estudos que foi fundado por um autor que é caro aqui ao professor Renato e a mim, que me interesso um pouco depois, que é o Agostinho da Silva, que nos anos 50 funda em Salvador uma instituição de integração cultural, linguística, não só africana, mas asiática também, aqui no Brasil, né? E basicamente é isso. Eu acho que a distância, o fuso horário e até mesmo a realidade de Timor é muito distante de nós brasileiros, mas a gente tem, assim, pelo menos eu, por interesse acadêmico e outros colegas, um interesse enorme pelos meios de internet hoje em dia, se for possível, colaboração nessa ideia de partilha e troca de conhecimento, seria possível. Como eu desenvolvi algumas atividades por uns 2 ou 3 anos com Cabo Verde, por exemplo. Tudo online, porém, efetivamente, o fornecimento de internet em Cabo Verde é bem melhor dos países da CPLP, dos PALOPs, os países que falam português na África. Sim, Basicamente é isso. nós também já temos promovido iniciativas com Cabo Verde, a nível académico, cívico, cultural. Aliás, a própria PASC, através da PASC, foi possível viabilizar um evento em parceria com a Cabo Verde e que foi muito bem, de facto, em Cabo Verde. Mas, enfim, a tendência, apesar de tudo, a nível da internet, também aí vai num sentido Atualmente, positivo. Vai num sentido positivo, não é? Cada vez sim, esses atualmente a gente meios, tem esses meios vão ser mais difundidos, mais massificados. o fornecimento de internet via satélite, Uhum. a Starlink dos Estados Unidos, mas também tem uma chinesa, eu não sei se uma delas opera em Timor-Leste, Uhum. porque isso também, os valores para isto aqui no Brasil não são muito baixos, mas não são muito caros. Não é nada impossível de projetos coletivos, por exemplo, viabilizar o próprio acesso
havendo eletricidade, esse problema da conexão, que é bem mais complexo, via fibra ótica, seria superado inicialmente, né? Basicamente é isso. Quando eu falo de Cabo Verde, em Timor-Leste, eu penso em tudo isso. E o interesse meu é muito genuíno, porque temos, ao mesmo tempo, pontos em comum culturais, mas, ao mesmo tempo, somos culturas muito diferentes. Então, essa aproximação do igual e do diferente é algo extraordinário. É assim que eu penso acerca de Timor-Leste. Muito bem. O que não podemos mudar é o fuso horário. Isso é que não podemos mudar. Mas certamente que a capacidade técnica de nos conectarmos mais facilmente. Eu tenho um amigo na Austrália que, às vezes, eu falo com ele, eu pergunto, aqui no Brasil tem um tipo de jogo essas loterias que existem nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil tem. E o resultado é quarta-feira à noite. Aí eu costumo mandar mensagem para ele dizendo, já que aí é amanhã de hoje, qual que é o número? Brincadeiras. Muito bem, estamos a terminar a nossa sessão. A conversa tem sido muito interessante. Renato, posso só acrescentar uma Força, coisa? força, Ivânia. Frase Sim, final é isso. do nosso encontro. Para não falar só coisas negativas, mas também não, acho que vai dar para o mesmo resultado. O Cídio estava a dizer há bocadinho que há trocas de estudantes. O governo está a fazer isto e já andava a fazer desde a independência. Por exemplo, bolseiros para aqui, para Portugal, bolseiros para Cabo Verde, até para o Brasil, até para o Japão, até também para a Indonésia. A questão é isso: se os alunos forem para o Japão estudar em inglês, e se nós queremos desenvolver a língua portuguesa, os jovens preferem mais a língua inglesa. Sim, mas Ivânia, mas cada vez mais, como sabes, Sim, cada vez mais somos bilingues e trilingues, portanto, sim, eu sei. e Mas porventura não temos que isso não tem que ser uma escolha absoluta, não é? A questão aliás, no Oriente, até, por exemplo, até na China é muito curioso que a língua portuguesa até aparece, e a China usa muito isso, ou seja, promove o ensino da língua até para procurar contornar a hegemonia do inglês. Enfim, o inglês, leia-se cultura anglo-saxónica, leia-se a cultura americana, norte-americana. Enfim, nós vivemos num mundo em que enfim, a língua inglesa também é incontornável. A questão é não procurar defender e preservar a língua portuguesa, apesar disso, não é? E o que se sim, passa também, e o que se passa também com os bolseiros, estavas a referir a isso também se passa em Portugal, não é? Muitas vezes. Os bolseiros vão para fora e depois têm melhores condições de vida e não regressam, não é? Ou seja, Portugal sim. investe na formação de jovens, quer cá, quer extra-fronteiras, e depois não há qualquer retorno. Isso é uma questão problemática, aliás, a nível da saúde, mas aos mais diversos níveis, não é? Porque, os Estados investem fortemente na formação de jovens e depois não há retorno desse investimento. Isso é uma questão delicada, não há respostas fáceis para isso. Não há. Sim, por exemplo, soube que alguns bolseiros que vieram cá, Portugal, depois de terminarem o curso, foram para Inglaterra trabalhar. Pois há áreas. É um traço da lusofonia esse. Somos uns transfugas, somos uns transfugas. Nós gostamos de emigrar. É verdade. Aliás, a lusofonia fez assim, com as migrações internas e as miscigenações. Muito bem, meus amigos. Penso que não há aqui mais nenhuma intervenção. Então agradecemos muito à Ivónia Narrac Borges, por ter partilhado connosco esta sua visão, esta sua vivência de Timor-Leste. É sempre um gosto rever-te, Ivónia. Ela tem participado, como eu disse, em vários eventos promovidos pelo MIL, também pelo Observatório SEDES da CPLP. Foi uma conversa muito interessante e certamente não será a última. Em breve voltaremos ao contacto num destes fóruns.